Olá! Hoje nós vamos apresentar o trabalho de biologia sobre a análise da produção de CO2 durante a fermentação alcoólica. A fermentação é um processo de respiração anaeróbica que produz energia química para as atividades normais do metabolismo das células. O ser humano acaba tirando proveito desses mecanismos para a preparação de vários produtos de consumo diário, como por exemplo o fermento biológico do pão, vinho, iogurte e entre vários outros alimentos que usam a fermentação. Na fermentação, acontece apenas a primeira etapa da respiração celular, ou seja, a glicólise. Nessa fase, ocorre a quebra da molécula de glicose em duas moléculas de piruvato, além da formação de duas moléculas de ATP e duas de NADH. Na fermentação alcoólica, após a glicólise, o piruvato perde carboxilas e em seguida recebe átomos de hidrogênio, assim formando o ácido etílico. Esse processo possui de catalisador a enzima álcool desidrogenase. Vou falar um pouco sobre o objetivo, a hipótese e os materiais utilizados no nosso experimento. Entre o objetivo, tinha de se comprovar, por meio da demonstração, que o gás liberado durante o processo de fermentação do álcool é realmente o gás carbônico, CO2. Na nossa hipótese, era de que o gás carbônico, gerado na fermentação alcoólica, poderia ser identificado pela sua alta capacidade em absorver o calor do ambiente na comparação com o ar atmosférico. Entre os materiais utilizados no experimento, vamos precisar de uma lâmpada, 10 gramas de fermento biológico seco, 3 colheres de açúcar, 100 ml de água a 40 graus Celsius, um Erlenmeyer, uma fita adesiva, uma estante de metal, um termômetro infravermelho e 2 balões. No processo, foram utilizados balões de diferentes cores, um vermelho e um laranja. Mas, para melhor comparação entre os experimentos, seria ideal utilizar balões da mesma cor, mas com importância na absorção de calor da cor utilizada. Agora eu vou falar sobre os métodos com base no protocolo experimental desenvolvido pelo grupo. Primeiro passo: acenda a lâmpada. Em seguida, adicione 10 gramas de fermento biológico seco, 3 colheres de açúcar e 100 ml de água a 40 graus Celsius, um Erlenmeyer. Nesse mesmo Erlenmeyer, coloque um balão no gargalo e prenda com uma fita adesiva, para evitar a fuga do gás. Quando começar a formação desse gás, o balão vai inflar e vão se formar bolhas no sobrenadante. Para essas bolhas não subirem até o balão, deve-se agitar o Erlenmeyer periodicamente com movimentos circulares. Esse balão será o grupo experimental. Para montar um grupo controle, infle um segundo balão com uma bomba de ar e tente obter um volume aproximado ao do balão do grupo experimental. Esse balão deve ser colocado sobre a estante de metal. Os 2 balões devem estar à mesma distância da lâmpada acesa, aproximadamente 10 centímetros. E com o auxílio do termômetro infravermelho, verifique a temperatura de cada balão a cada 1 minuto e 30 segundos. Como mostrado no gráfico, a temperatura diminuiu porque o balão com fermento estava quase 2 vezes maior do que o balão sem fermento. Quanto maior a quantidade de gás, mais o balão cresce, o que dificulta o aquecimento pela lâmpada. A lâmpada não consegue esquentar o balão a tempo devido ao seu tamanho crescente. Com base na hipótese, abre aspas, CO2 produzido pela fermentação alcoólica tem uma maior capacidade de absorver calor em comparação ao ar atmosférico, fecha aspas, podemos concluir que o balão, em contato com esse gás, continua a crescer. Isso ocorre porque o CO2 retém mais calor, resultando em uma maior expansão do balão. Assim, quanto maior a concentração de gás carbônico presente no balão, mais calor é absorvido pelo mesmo, evidenciando o efeito térmico característico desse gás. Assim concluímos a nossa análise da produção de CO2 durante a fermentação alcoólica.